Eudes Júnior, direto do STJD. Boa tarde, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Barreto. Boa tarde a você que está sempre com a gente aqui no Seleção Sport TV. Acabou há pouco o julgamento referente ao clássico Vasco-Flamengo, aquelas cenas de barbárie que terminaram com a morte de um torcedor. Mas vale ressaltar o seguinte, a decisão é da primeira comissão disciplinar do STJD. E a Procuradoria, a Subprocuradoria da primeira comissão, Dr. Luciano Hostins, já informou que vai recorrer, porque a pena aplicada ao Vasco foi de 6 jogos, perda de manda de campo de 6 jogos e uma multa no valor de R$75 mil. O que queria a Subprocuradoria? Que o artigo 213, o Vasco fosse julgado nos 3 incisos separadamente. Inciso 1, desordem, não prevenir e não coibir a desordem. Inciso 2, tentativa de invasão a campo. Inciso 3, arremesso, lançamento de objetos no gramado, incluindo bombas, o que se viu ali em São Januário. E aí seria o seguinte, 10 jogos pela desordem, 5 jogos por tentativa de invasão, porque 5 e não 10, exatamente por ter sido uma tentativa de invasão, não a invasão propriamente dita. E mais 10 jogos pelo lançamento de objetos no gramado, ou seja, a Procuradoria previa e pedia, denunciou o Vasco, para que o Vasco perdesse um mando de até 25 jogos. Isso não foi acolhido aqui, nem pelo relator, nem pelo presidente, nem pela auditora. As outras 3 pessoas que participaram desse julgamento não aceitaram, então, que se desmembrasse o artigo 213 nesses 3 pontos. Por isso, não acolheram a tese de 25 jogos de perda de mando de campo para o Vasco, e sim um número máximo de 10. E aí a pena aplicada foi a perda de 6 mandos de campo para o Vasco, com a interdição mantida de São Januário até que o Vasco apresente todos os laudos solicitados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Lembrando que o Flamengo também foi julgado porque, na súmula, o árbitro Anderson Daronco colocou que aos 37 minutos do primeiro tempo uma lata foi arremessada em direção ao gramado, mas isso não prevê, evidentemente, perda de mando de campo para o Flamengo, apenas a multa no valor de R$5 mil. Então o Vasco, por enquanto, R$75 mil de multa, interdição de São Januário mantida até a apresentação de todos os relatórios e laudos e, além disso, a perda de 6 mandos de campo, de acordo com o Regulamento Geral de Competições, ou seja, o Vasco, em tese, tem de jogar a 100 quilômetros de distância da cidade do Rio de Janeiro, é o que vale, por enquanto. A Procuradoria vai recorrer e aí o caso vai ao pleno aqui do STJD. Tá certo, Barreto? Certo, senhores. Registrado aí, então, que essa não é a decisão final. Só posso fazer uma pergunta ao Eudes? Lógico que pode. Eudes, por favor, 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, mas só dentro do estado do Rio, ou o Vasco pode levar esses jogos para outros estados? Vamos botar o Eudes aí para responder a pergunta? Tem que repetir, Eudes? Eu ouvi parcialmente a pergunta. 100 quilômetros de distância da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, por exemplo, o Vasco poderia jogar em Volta Redonda ou poderia jogar também numa cidade fora do estado do Rio de Janeiro. Mas não está proibido jogar fora do estado nesse campeonato Eu acho que brasileiro? mudou, não mudou, né? Tinha sido e depois eles voltaram atrás, não foi? Os clubes pediram, não sei como ficou, os clubes pediram para não vigorar essa lei, né? Tem uma limitação de jogos, tem um número de jogos que você pode fazer fora do seu estado. Lembro que para esse campeonato ia mudar isso e para o ano que vem é a coisa do gramado. Mas aí parece que a história da limitação tinha mudado. Mas até agora não teve. Não teve, realmente. Eu fiquei agora pensando não aqui. outra Não, não teve, né? não teve. Proibir gramado Até agora não sintético. teve. Todo certo. Eudes vai tentar tirar a dúvida lá. Obrigado, Eudes, mais uma vez pela participação aqui. Ele está chamando alguém ali para entrevista. Barreto, ele chamou. Quer falar com a gente de novo? Desculpa, achei que o Eudes estava chamando alguém para entrevista, por isso que eu não queria interromper. Está chamando para entrevista dentro do Seleção. Rapidamente, Obrigado. fique agora com o Luciano Rocha, que é o subprocurador. Vai lá, Estou vai com o lá. Luciano Rocha, subprocurador da primeira comissão disciplinar aqui do STJD, só para saber exatamente. Essa, pelo menos por enquanto, mantida a interdição de São Januário, perda de 6 mandos de campo para o Vasco, multa de R$75 mil. A Procuradoria vai recorrer. A Procuradoria vai recorrer, nós vamos buscar majorar esta pena de 6 jogos de interdição e também a pena de multa. Achamos que não é adequado a resposta que a Justiça Desportiva deu com esta decisão. Vamos buscar a majoração. Só uma dúvida, pelo regulamento, pelo menos por enquanto,
vale o regulamento, o Vasco teria de cumprir a interdição de São Januário, teria de jogar, e a perda do mando de campo, teria de jogar 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Agora, obrigatoriamente dentro do estado do Rio de Janeiro, ou poderia mandar suas partidas fora, se escolhesse, por exemplo, jogar em Brasília, só como um exemplo. Se seguir o regulamento, tem que ser dentro do Rio de Janeiro. Dentro do estado do Rio de Janeiro. Dentro do estado do Rio de Janeiro. Aí, desfeita a dúvida, então, com o doutor Luciano Rochins. Aqui, o presidente, o relator, o auditor, o presidente da primeira comissão, eles não acolheram a sua denúncia. O senhor queria que desmembrasse ali o artigo 213 em 3 pontos, né? Uma punição para desordem, outra para tentativa de invasão a campo e outra para arremesso de objetos. É em relação a isso que o senhor vai recorrer para tentar ampliar e agravar a pena aplicada ao Vasco. Exatamente. A gente vai demonstrar que foram atitudes distintas e que o dispositivo deve ser aplicado para cada uma dessas atitudes. E não sendo esse o entendimento do tribunal, a gente pede alternativamente que então se majore a pena dado o conjunto da obra, né? Qual prazo para o senhor recorrer e qual prazo para o julgamento do pleno para se ter uma decisão final? 3 dias para recorrer e eu não posso precisar o prazo para o julgamento. Aí vai depender do pleno se reunir para julgar o caso. Agora, próximo jogo do Vasco, dia 31 de julho, contra o Atlético Paranaense como mandante. É possível que até lá já tenha uma decisão, mas eu acho difícil. Muito obrigado, então. Esse é o doutor Luciano Rochins. Desfeita a dúvida, então, Barreto, fica aqui o Vasco com, repito, perda de mando de campo de 6 jogos, multa de R$75 mil, interdição de São Januário mantida e o Vasco tendo de jogar a 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, porém dentro do estado. Tá certo, Barreto? Perfeito, Eudes. Muito obrigado pelas informações. Obrigado também pela agilidade aí, resolveu rapidamente a nossa dúvida. Que o próximo jogo do Vasco, em casa, agora entre aspas, Atlético Paranaense, dia 31 de julho, que é uma segunda-feira. Que é uma segunda-feira. O jogo da segunda campeã. E vai ter que ser em Volta Redonda ou Macaé, então, né? Que são os 2 estádios que abrigam... Mas eu acho que Macaé no estadual não estava liberado. Não estava. Pois é, então eu acho que nesse primeiro momento sobra a Volta Redonda. Está caminhando para a Volta Redonda. Só em relação ao Vasco... Lembrando, tá mantida ainda a interdição de São Januário, né? Quer dizer, se as mudanças não foram feitas até o Vasco acabar de cumprir a punição, ele ainda não pode jogar em São Januário. Mas se não cair a punição, são 6 jogos fora. O estádio está interditado até que apresente condições de receber um jogo mesmo de depois que acabem esses 6 jogos. Tem que ter no mínimo 6 jogos. É claro que o Vasco agora, com essa punição, ganha esse tempo. Vai ter 6 jogos. O que eu digo em relação ao Vasco, assim, não estou querendo defender o que aconteceu. 2 situações. Acho que existe uma contaminação em relação à pessoa. O presidente do Vasco é uma figura que eu não gosto, anacrônica. Como presidente do Vasco, não conheço como pessoa, não sou amigo dele, não sei como é a vida particular dele. A atuação dele como presidente do Vasco, eu acho que está abaixo do que é o Vasco como história. Mas muita gente hoje tem uma antipatia pelo Vasco transferida pela antipatia da pessoa do presidente. Isso eu não concordo. Hoje não, há alguns anos. Há muito tempo.